esse conceito, né, de altas habilidades, quem são essas pessoas que têm altas habilidades? Qual a definição? Então, a definição que nós temos hoje no Brasil é uma definição escolar que aponta para uma habilidade acima da média em qualquer área do conhecimento escolar. Quer dizer, quais áreas? Cita algumas para a gente. Linguística, matemática, ciências, música, desporto, liderança. São áreas que a vida escolar, a vida do estudante, a vida do aluno tem a oportunidade de participar, de evidenciar nas diferentes situações em sala de aula, coletivamente, individualmente. Isso meio que caracterizaria áreas de talento. Então, aquele que tem uma habilidade acima da média na área da língua portuguesa poderia ser classificado como um superdotado, ou uma pessoa com altas habilidades de superdotação na área linguística. Então, a habilidade acima da média é uma delas. A persistência, perseverança diante de uma meta, isso também é muito importante hoje, e a criatividade. Não que a pessoa tenha que ser criativa o tempo inteiro, mas ela tem que ter um traço de criticidade, de inovação, de pensamento divergente, para que a gente pudesse reunir nessas três categorias, habilidade acima da média, perseverança diante das atividades e a criatividade, um perfil que pudesse ser definido do ponto de vista escolar. Por que a gente não consegue identificar esses talentos, Então, Cristina? porque a gente naturalizou tanto a presença desses alunos na escola, principalmente porque eles sempre estiveram na escola. A luta maior hoje, na vivência das políticas de inclusão, é pela garantia de matrícula e permanência dos alunos com deficiência, porque eles estavam fora. E os alunos superdotados sempre estiveram. O aluno de bom desempenho acadêmico, o bom aluno, ele sempre esteve na escola. E a gente meio que construiu uma representação social de que esse aluno não precisa de ajuda, ele vai sozinho, ele produz conhecimento através da sua motivação, ele tem um bom desempenho escolar para ótimo, e o professor, quando começou a se preocupar com a inclusão dos alunos com deficiência, ele praticamente deixou de perceber esses bons alunos. Quer dizer, a gente vem aí de alguns anos mais recentes, onde esses alunos não são olhados com a atenção Não são olhados com a atenção que merecem e devida. Porque por serem diferentes, merecem sim, e a política garante isso, né? Um tratamento diferenciado, né? Um estímulo diferenciado. Não é só questão que contemple suas necessidades. Não é só questão do merecimento. Eles precisam, porque no contexto escolar, as amizades, os grupos se organizam por afinidades. E é claro que quem destoa está fora desse grupo. Quem destoa em notas, seja para menos ou para mais, se destoa. Então, eles acabam ficando fora das relações sociais porque eles têm notas, avaliações que dão a eles um lugar fora da maioria dos alunos da turma. Quer dizer, porque são diferentes. A gente tem um depoimento de um rapaz que foi identificado como sendo um superdotado. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Eu me alfabetizei completamente autodidaticamente aos 3 anos de idade. Eu cursei normalmente, eu não fui acelerado, não fui adiantado. Cursei os 6 anos de idade como a maioria das crianças, né? Costuma cursar nessa faixa. Eu tenho 23 anos hoje. Além do português, eu falo bem, assim, quando eu digo bem, eu digo com fluência. Inglês, espanhol e alemão. E também sueco. Eu entendo e consigo conversar minimamente em italiano, francês. Eu consigo ler e entender com auxílio de um dicionário, às vezes recorrendo a alguma ajuda, mas sempre fazendo um bom sentido do texto, que é uma coisa que se faz no trabalho. Latim, grego antigo e hebraico. Eu acho que o que eu faço de melhor mesmo é cantar, mas eu também toco piano, toco violão
E eu também toco flauta doce, que é um instrumento muito simples, né? Então nem faz tanta diferença assim. Mas todos eles eu aprendi a tocar autodidaticamente. Eu cheguei a ter aula de piano por um tempo, mas não deu muito certo. Eu não tenho nenhuma disciplina. Aliás, essa é uma outra coisa. Não tenho nenhuma disciplina para fazer nada. Eu sou assim, ou aprendo rápido e fácil, ou não aprendo, porque eu não consigo me esforçar para aprender uma coisa. Superdotação não necessariamente é um prêmio que uma pessoa recebeu quando ela nasce assim. Na maioria das vezes não vem desacompanhado de algumas dificuldades, justamente porque envolve diferença, envolve dificuldade de adaptação social. Quando você vive um mundo diferente, quando você tem interesses e preocupações que na maioria das vezes as pessoas à sua volta não têm, é difícil você compartilhar o seu mundo com as outras pessoas. É isso mesmo. Um exemplo típico de altas habilidades de superdotação linguística, né? Mas em outras áreas também, como a música, né? E o que me Exato. chama mais atenção, Cristina, nesse depoimento dele, é que a gente começa assistindo, né, e a gente tende a ter essa admiração nossa e achar realmente que é um prêmio, que é uma coisa assim maravilhosa, porque são habilidades em diversas áreas, né, uma facilidade no aprendizado. E a gente tem esse mito do superdotado, né? E o interessante é que no final ele acaba desconstruindo isso. Mostrando que ele sofre também por conta dessa diferença. E ele fala em alguma inadequação, também dificuldades em outros... social. Dificuldades em outros setores. Porque isso é comum? Isso é comum. A nossa sociedade, ela não acolhe o diferente. Ela espera que o diferente se acomode à maioria, não dando ao diferente a oportunidade dele trazer a sua contribuição para que a sociedade crescesse com ele naquilo que ele já alcançou de habilidades. Quer dizer, uma condição que traz um sofrimento também. Esses alunos, né, ainda criança, ali nas escolas, eles devem ser vítimas de bullying também, né? De um certo preconceito, perseguição. Tanto o bullying infantil entre os pares, quanto o bullying social dos adultos que tendem a dizer a ele que ele não pode fazer perguntas, que ele tem que esperar, que ele não pode ler, porque ele tem que esperar a época da leitura. Ele comentou que aos 6 anos ele já lia, mas ele não foi acelerado. Então a gente se pergunta o que ele ficou fazendo na classe de alfabetização, já que ele já lia, enquanto a turma aprendia a ler. Quer dizer, isso pode causar até uma certa frustração, uma falta de estímulo nesse aluno também, né? Isso acontece, e acontece a acomodação do comportamento antecipado. Várias crianças precoces deixam de apresentar indicadores de altas habilidades na sequência dos anos escolares porque eles aprendem a esperar. Aquilo que seria uma coisa desejada pela escola, levantar dedinho para fazer pergunta e essa pergunta motivar o adiantamento dos conhecimentos, não acontece. Mas, Cristina, aí eu te pergunto também, qual é a solução? É realmente acelerar esse aluno? Acelerar, né? Vamos trazer aqui a explicação para quem estiver nos assistindo. Permitir que ele vá para as séries seguintes, né? Que ele acompanhe alunos de outras idades que tenham mais ali a ver com o seu conhecimento, com a sua facilidade. Essa saída, o que fazer com uma criança superdotada na escola? A legislação brasileira permite, em qualquer etapa escolar, a aceleração, porque a aceleração ela acaba sendo um recurso que favorece a escola quando a escola não consegue fazer o enriquecimento escolar dentro da sala de aula, porque a turma é grande, há uma diversidade de demandas muito grande na sala de aula e o professor é muito exigido nessa diversidade. Então, é mais rápido fazer esse deslocamento da criança de ano escolar ou do aluno para que ele pegue o desafio no ano seguinte. Então, isso é possível. E a crítica que vem é o deslocamento territorial,
o deslocamento geográfico da criança, porque ele sai do seu grupo de idade, de faixa etária, e vai para um grupo que é, regra geral, 1 ano mais velho, e ele fica numa idade menor. Quando a gente conhece bem a criança, o desenho, o mapa das relações sociais dele na escola, muitas vezes a gente descobre que ele ali na turma dele ele não tem amigos, que ele já se relaciona com os alunos das turmas mais adiantadas. Quando isso ocorre, a aceleração é indicada e provavelmente não vai trazer dificuldades de adaptação, nem para o grupo que vai recebê-lo, nem para ele que vai ingressar nesse novo grupo, porque as relações já ocorrem fora a sala de aula. Mas quando não há esse conhecimento e não há essa relação com o grupo adiante, aí a gente precisa acompanhar, que é para que não haja bullying. E na adaptação gera dos mais velhos para essa criança um assédio moral, porque a criança tem um desempenho que muitas vezes também está acima do próprio grupo mais velho. É caso a caso, né? Caso a caso sempre. A gente está chegando no finalzinho desse bloco. No próximo, você vai contar pra gente, então, como é que a família também deve lidar, né? E quando normalmente surgem esses sinais de altas habilidades. E você também vai conhecer núcleos que estão ajudando a identificar alunos com altas habilidades nas escolas públicas. O Ligado em Saúde volta já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje estamos conversando sobre as pessoas com altas habilidades, também chamadas de superdotadas. A psicóloga e doutora em educação, Cristina Delu, é a nossa convidada. Cristina, a gente então viu o exemplo do Tiago, né, no bloco passado, falamos um pouco sobre o sofrimento também envolvido no dia a dia por conta dessas altas habilidades. Ficou faltando a gente falar quando aparecem normalmente esses primeiros sinais. Existe uma faixa etária onde é mais comum, então, os pais perceberem que o seu filho tem algo de diferente? Então, hoje, regra geral, a maior parte das vezes, é a família quem procura para avaliação, não é uma indução da escola. A família percebe os primeiros sinais, que já são sinais muito consolidados. Ou a criança já leu precocemente, como no caso dele, a criança já está à frente nas questões teóricas que ela busca, que ela tem necessidade de conhecer. Então, a família ela se sente impotente para atender as crianças. Então, eles acabam procurando a avaliação para orientação. Esses sinais nem sempre se confirmam a longo prazo, porque dependem da escola favorecer que eles continuem surgindo. Se a escola não faz o movimento de reversão desses comportamentos, fazendo com que a criança se enquadre ao modelo pedagógico escolar, a gente pode continuar vendo superdotados, senão acaba não vendo mais. Então, quando é que surge? Então, é muito difícil da gente perceber se não vem junto com o desempenho escolar, e a escola faria uma parceria muito grande com a família, porque a família tem um limite. A família tem o limite do próprio desenvolvimento do seu filho, que num determinado momento vai para a vida em sociedade. E a escola seria aquela instituição que estaria ao longo dos anos por onde ele passaria, demonstrando outras competências.